Aula 1: Superando as barreiras da linguagem. Olá, Ana. Alguma vez enfrentou alguma barreira linguística na sua vida? Olá, John. Sim, eu tenho. Às vezes era um desafio, mas encontrava formas de os ultrapassar. E tu? Absolutamente. As barreiras linguísticas podem ser difíceis, mas também podem ser oportunidades de crescimento e aprendizagem. Como é que os abordou? Fiz um esforço para melhorar as minhas competências linguísticas, tendo aulas de línguas e praticando com falantes nativos. Ajudou-me a ganhar confiança. Isso é impressionante. A procura ativa de oportunidades para aprender e praticar é fundamental para superar as barreiras linguísticas. Enfrentou algum desafio específico? Um desafio que enfrentei foi entender os falantes nativos que falavam rapidamente. Pratiquei a escuta e aos poucos fui melhorando a captar as nuances. Posso relacionar-me com isso. Conversas rápidas podem ser assustadoras. Descobri que ouvir ativamente e pedir esclarecimentos quando necessário ajudou-me. Essa é uma ótima abordagem. Pedir esclarecimentos mostra a sua vontade de aprender e garante uma melhor compreensão. Alguma outra estratégia que utilizou? Também usei recursos visuais, como gestos e expressões faciais, para auxiliar na comunicação. Ajudou a transmitir a minha mensagem quando as palavras faltavam. A comunicação não verbal é essencial. Acrescenta profundidade às nossas conversas e pode preencher lacunas quando a linguagem por si só não é suficiente. Alguma outra dica? A imersão desempenhou um papel significativo na melhoria das minhas competências linguísticas. Rodear-me de falantes nativos e praticar em situações da vida real fez a diferença. A imersão é realmente poderosa. Estar num ambiente onde a língua é falada naturalmente acelera a nossa aprendizagem. Alguma reflexão final sobre isto? Abraça as barreiras linguísticas como oportunidades de crescimento. Com paciência, prática e mente aberta, podemos ultrapassar quaisquer obstáculos no nosso percurso linguístico. Lição 2: Atacando o equilíbrio. Preço versus qualidade. Olá, Ana. Encontrar o equilíbrio certo entre preço e qualidade é crucial, não acha? Olá, John. Absolutamente, é importante considerar os dois fatores ao tomar decisões de compra. Que abordagem costuma adotar? Costumo pesquisar e comparar diferentes opções para garantir que obtenho o melhor valor pelo meu dinheiro. E tu? Eu sou do mesmo jeito. Procuro produtos ou serviços que ofereçam um bom equilíbrio entre qualidade e acessibilidade. Trata-se de fazer escolhas sábias. Escolhas sábias, de facto. Por vezes, optar pela opção mais barata pode levar a decepções em termos de qualidade. Já vivenciou isso? Sim, eu tenho. Houve casos em que optei pela opção mais barata, apenas para perceber que não correspondia às minhas expectativas. A qualidade é importante. Concordo plenamente. A qualidade geralmente vem com um preço mais alto, mas vale a pena se atender às nossas necessidades e durar mais tempo. Alguma dica para encontrar esse equilíbrio? Uma dica é ler comentários e recolher feedback de outras pessoas que utilizaram o produto ou serviço. Ajuda a tomar decisões informadas. Isso é uma ótima sugestão.
Ouvir sobre as experiências dos outros pode dar-nos insights sobre a qualidade e o valor do que estamos a considerar. Algum outro fator que considere? Também tenho em conta garantias, políticas de devolução e apoio ao cliente. Estes fatores contribuem para o valor global de uma compra. Excelente ponto. Uma garantia fiável e um bom apoio ao cliente podem acrescentar valor significativo, mesmo que o preço inicial seja ligeiramente superior. Alguma reflexão final? É essencial lembrar que o equilíbrio certo entre preço e qualidade pode variar dependendo das necessidades e preferências individuais. John, qual é a tua posição sobre isto? Concordo. Todos têm prioridades diferentes e é importante encontrar o que funciona melhor para nós. Atacar o equilíbrio garante satisfação a longo prazo. Aula 3: Comunicação eficaz numa grande organização. Olá, Ana. Queria discutir o desafio de comunicar eficazmente numa grande organização. Pode ser bastante assustador. Olá, John. Tens razão. Comunicar com pessoas a diferentes níveis pode ser um desafio. Que estratégias utiliza? Tento adaptar o meu estilo de comunicação com base na pessoa com quem estou a falar. Ajuda a compreender a sua perspectiva. É uma boa abordagem. Conhecer os diferentes estilos de comunicação pode fomentar uma melhor compreensão. Alguma dica para lidar com superiores? Ao comunicar com os superiores, certifico-me de ser conciso, respeitoso e focar nos pontos-chave que eles precisam saber. Absolutamente. Os superiores têm frequentemente tempo limitado, por isso é importante ir ao ponto e fornecer informações relevantes. E quanto aos pares? Com os pares, pretendo uma comunicação aberta e colaborativa. Ouço ativamente e partilho ideias para fomentar o trabalho em equipa. A colaboração é fundamental. Partilhar ideias e ouvir as perspectivas dos outros pode levar a soluções inovadoras. E os subordinados? Ao comunicar com os subordinados, esforço-me para ser acessível e fornecer instruções claras ou orientações quando necessário. Isso é importante. Ser acessível incentiva a comunicação aberta e instruções claras ajudam a evitar mal-entendidos. E a comunicação interdepartamental? A comunicação entre departamentos requer uma escuta ativa e uma colaboração eficaz. É crucial quebrar silos e partilhar informações. A quebra de silos promove sinergia e garante que todos estejam em sintonia. Algum desafio que tenha enfrentado a este respeito? Por vezes, diferentes departamentos podem ter o seu próprio jargão ou termos técnicos. É importante esclarecer e garantir o entendimento mútuo. Isso é verdade. Usar linguagem simples e pedir esclarecimentos quando necessário pode colmatar eventuais lacunas de comunicação. E a comunicação virtual? A comunicação virtual pode ser desafiadora, especialmente com equipas remotas. Faça um esforço para usar chamadas de vídeo e comunicação escrita de forma eficaz para manter a conexão. As videochamadas ajudam com pistas não verbais e mensagens escritas claras e concisas garantem uma comunicação eficaz. Como é que lida com os mal-entendidos?
Quando ocorrem mal-entendidos, dirijo-me a eles prontamente e procuro esclarecimentos da outra pessoa para resolver qualquer confusão. Abordar prontamente os mal-entendidos evita mais falhas de comunicação e promove uma relação de trabalho positiva. Alguma reflexão final sobre uma comunicação eficaz numa grande organização? A comunicação eficaz é a base de uma organização de sucesso. Constrói confiança, promove a colaboração e garante que todos estejam alinhados com objetivos comuns. Aula 4. Alterações contratais e revisão final. Olá, Ana, fiz as alterações ao contrato. Vou enviá-lo para uma revisão final. Olá, John. Isso soa muito bem. Agradeço o seu esforço para fazer as alterações necessárias. Vou rever cuidadosamente assim que o receber. Perfeito. Fiz questão de abordar todos os pontos que discutimos anteriormente. Estou confiante de que a nova versão reflete o nosso acordo com precisão. É reconfortante ouvir isso. A atenção ao detalhe é crucial nas revisões dos contratos. Vou examiná-lo minuciosamente para garantir que tudo está em ordem. Confio na sua experiência na revisão de contratos. Por favor, não hesite em entrar em contato se tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos. Obrigado. A comunicação clara é fundamental durante este processo. Vou certamente entrar em contacto se alguma coisa exigir esclarecimentos ou ajustamentos. Excelente. A colaboração e a comunicação aberta são vitais para a criação de um contrato sólido. Quando estiver satisfeito, podemos avançar com confiança. Absolutamente. É importante ter um contrato que proteja ambas as partes e estabeleça expectativas claras. Vou dar-lhe toda a minha atenção. Agradeço a vossa dedicação a isto. A sua contribuição e rigor garantem que tenhamos um acordo forte e justo. Não tenha pressa com a revisão. Obrigado pela sua confiança. Vou certificar-me de fornecer feedback oportuno e sugestões para melhorias adicionais, se necessário. A sua experiência e insights são valiosos. Aguardo ansiosamente a sua revisão e contribuição. Vamos trabalhar juntos para finalizar este contrato com sucesso. Estou igualmente empenhado nisso. Farei todos os esforços para rever o contrato prontamente e fornecer o meu feedback. O nosso trabalho de equipa conduzirá a um resultado positivo. Não tenho dúvidas quanto a isso. Agradeço o seu profissionalismo e dedicação em concretizar este contrato. Aguardo com expectativa a sua resposta. Aula 5. Desvendando o potencial, explorando o marketing de influenciadores. Olá, Ana. Alguma vez experimentou alavancar a tecnologia através do marketing de influenciadores? Olá, John. Sim, eu tenho. É uma estratégia poderosa que pode ajudar as empresas a alcançar um público mais vasto. Também o explorou? Absolutamente. O marketing de influenciadores tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos. É uma forma de explorar a influência de indivíduos com muitos seguidores. Qual tem sido a sua experiência? Descobri que colaborar com influenciadores pode aumentar o reconhecimento e o engajamento da marca. As suas recomendações autênticas ressoam com os seus seguidores. Isso é impressionante.
Encontrar influenciadores cujos valores se alinham com a sua marca pode ter um impacto significativo. Como é que identifica os influenciadores certos? A investigação é fundamental. Procuro influenciadores que atendem ao meu público-alvo e têm um público engajado. A qualidade sobre a quantidade é importante neste caso. Concordo. Seguidores engajados são mais propensos a confiar nas recomendações do influenciador. Já viu um retorno positivo do investimento do marketing de influenciadores? Sim, eu tenho. Ao rastrear métricas como o tráfego do website, conversões e engajamento nas redes sociais, posso medir o impacto das colaborações de influenciadores. Isso é excelente. Ser capaz de quantificar os resultados ajuda a avaliar a eficácia das campanhas de marketing de influenciadores. Como aborda o processo de colaboração? É importante estabelecer expectativas e objetivos claros desde o início. Construir uma boa relação com o influenciador e garantir a transparência é crucial. Construir uma relação forte é de facto vital. Fomenta a confiança e a autenticidade na colaboração. Já enfrentou algum desafio com o marketing de influenciadores? Um desafio é encontrar o ajuste certo. É essencial escolher influenciadores que realmente ressoem com os valores da sua marca e público-alvo. Posso ver como isso seria um desafio. A autenticidade é a chave para o sucesso das parcerias com influenciadores. Alguma opinião final sobre o marketing de influenciadores? O marketing de influência pode ser uma ferramenta valiosa quando usado estrategicamente. É importante avaliar e adaptar continuamente a sua abordagem para se manter relevante. Bem dito. Obrigado por partilhar as suas ideias. O marketing de influenciadores tem o potencial de desbloquear novas oportunidades e conectar as empresas com o seu público de maneiras significativas. Aula 6: A escolha da escrita, navegando no mundo das canetas. Olá, Ana. Escolher uma caneta pode ser esmagador com tantas opções disponíveis. Alguma sugestão de como decidir? Olá, John. Percebo o dilema. Ao selecionar uma caneta, considere fatores como conforto, qualidade da tinta e o propósito para o qual a usará. Quais são as suas preferências? O conforto é definitivamente importante. Prefiro canetas com boa aderência e uma experiência de escrita suave. Tem alguma recomendação para canetas confortáveis? Absolutamente. Canetas com desenhos ergonómicos e alças de borracha tendem a proporcionar uma experiência de escrita confortável. Marcas como a Uniball e a Pilot oferecem essas opções. Isso é útil. Vou investigar essas marcas. E quanto à qualidade da tinta? Quero uma caneta que escreva sem problemas e não borre facilmente. Para uma escrita suave e manchas mínimas, canetas gel ou canetas rollerball são ótimas opções. Oferecem um fluxo consistente de tinta e cores vibrantes. São canetas de gel e canetas de patins. Vou ficar de olho nelas. Existem marcas específicas conhecidas pela qualidade da tinta? Sim, marcas como Sakura, Pentel e Pilot são conhecidas pela sua tinta de alta qualidade. Proporcionam uma experiência de escrita agradável e um desempenho fiável. Excelente. Vou verificar essas marcas e as suas ofertas. Agora, vamos falar sobre o propósito. Devo considerar canetas diferentes para tarefas diferentes?
Pode ser benéfico ter canetas diferentes para diferentes tarefas. Por exemplo, uma caneta de ponta fina é ótima para uma escrita precisa, enquanto uma caneta em negrito é ideal para realçar. Vejo o valor em ter uma variedade de canetas. Garante que tenho a ferramenta certa para diferentes situações. Algum outro fator que eu deva considerar? Também vale a pena considerar o preço e a relação qualidade-preço. Algumas canetas podem ser mais caros, mas oferecem durabilidade e desempenho duradouro. Preço e valor são considerações importantes. Vou certificar-me de encontrar um equilíbrio entre qualidade e acessibilidade. Obrigado pela sua orientação. Lição 7. Navegando nas negociações, maximizando benefícios. Olá, Ana. Oferecer-me um novo emprego e quero negociar benefícios como seguro médico e subsídio de habitação. Alguma dica de como abordá-lo? Olá, John. Parabéns pela nova oferta de emprego. Ao negociar benefícios, é importante pesquisar os padrões da indústria e destacar o seu valor para a empresa. Já fez o seu dever de casa? Sim, fiz algumas pesquisas sobre pacotes de benefícios padrão. Quero ter a certeza de que estou bem preparado antes de entrar na negociação. Alguma estratégia específica que devo ter em mente? Absolutamente. Comece por focar no valor que traz para a empresa e como pode contribuir para o seu sucesso. Depois, expresse as suas necessidades e expectativas em relação aos benefícios. Isso faz sentido. Ao enfatizar o meu valor, posso demonstrar porque mereço os benefícios que estou a pedir. Como devo abordar a negociação de seguro médico? Em primeiro lugar, reunir informações sobre os atuais planos de seguro médico da empresa. Depois, apresente quaisquer necessidades ou preocupações específicas que tenha relativamente à cobertura e informe-se sobre a possibilidade de customização do plano. Personalizar o plano para atender às minhas necessidades específicas parece uma boa abordagem. Vou certificar-me de comunicar os meus requisitos de forma eficaz. E quanto a negociar um subsídio de habitação? Ao negociar um subsídio de habitação, pesquise o custo de vida na zona onde a empresa está localizada. Apresentar esta informação e explicar como um subsídio de habitação o ajudaria a manter um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Bom ponto. Demonstrar o impacto de um subsídio de habitação no meu bem-estar e produtividade pode reforçar a minha posição negocial. Há outros benefícios que eu deveria considerar negociar? Depende das suas prioridades e das políticas da empresa. Alguns outros benefícios a considerar negociar incluem planos de reforma, horários de trabalho flexíveis e oportunidades de desenvolvimento profissional. Planos de reforma, horários flexíveis e desenvolvimento profissional são definitivamente importantes para mim. Vou certificar-me de discutir estes benefícios durante o processo de negociação. Obrigado pela sua orientação. Lição 8. Planos de jantar. Olá, Ana. Estive a pensar no jantar esta noite. Que tal fazer massa? É um dos meus favoritos. Olá, John. A massa parece deliciosa. Que tipo de massa estava a pensar em fazer? Estava a pensar fazer espaguete com molho de tomate e almôndegas. É um clássico e sempre satisfatório. Isso soa perfeito. Adoro um bom espaguete e almôndegas. Temos todos os ingredientes de que precisamos?
Sim, verifiquei a despensa e temos tudo o que precisamos. Temos massas, molho de tomate, carne moída e especiarias. Ótimo! Posso ajudar com a preparação. Devemos começar por fazer as almôndegas? Isso soa como um plano. Vamos misturar a carne moída com pão ralado, ovo, alho picado e alguns temperos italianos. Parece delicioso. Vou moldar a mistura em almôndegas enquanto aqueço a frigideira com um pouco de azeite. Perfeito. Quando a panela estiver quente, podemos dourar as almôndegas por todos os lados até que estejam cozidas. Enquanto as almôndegas cozinham, vou começar a ferver a água para o espaguete. Por quanto tempo devemos cozinhar a massa? O espaguete demora normalmente cerca de 10 minutos a cozinhar. Queremos al dente, por isso não é demasiado mole. Entendi. Vou ficar de olho no espaguete para garantir que não cozinhe demais. E o molho de tomate? Podemos aquecer o molho de tomate numa panela separada e adicionar algumas ervas e especiarias para um sabor extra. Parece delicioso. Quando as almôndegas e os espaguetes estiverem prontos, podemos colocá-los no molho de tomate. Essa é a ideia. Podemos servir o espaguete coberto com almôndegas e polvilhar um pouco de queijo parmesão ralado por cima. Já está a dar água na boca. Mal posso esperar para me aprofundar. Há mais alguma coisa de que precisamos para a refeição? Podemos ter uma salada com algumas verduras frescas e um simples molho vinagrete para equilibrar os sabores. É uma ótima ideia. Uma salada de acompanhar irá adicionar um pouco de frescor à refeição. Devemos prepará-lo agora? Podemos preparar a salada enquanto a massa está a cozinhar. Vamos lavar e picar os legumes e juntar o molho. Parece um plano. Vou lidar com o corte e vocês podem fazer o molho. Que curativo sugere? Um vinagrete simples com azeite, vinagre, mostarda Dijon, mel, sal e pimenta deve funcionar bem. Perfeito. Quando tudo estiver pronto, podemos sentar-nos, saborear o nosso delicioso jantar de massas e saborear os sabores. Absolutamente. Estou ansioso por uma refeição acolhedora e satisfatória. Vamos começar com os preparativos. Também estou entusiasmado. Vamos tornar este jantar memorável. Vou buscar os ingredientes e faremos uma refeição fantástica juntos. Esse é o espírito. Vamos fazer com que seja uma experiência culinária divertida e agradável. Mal posso esperar para provar a sua massa incrível. Lição 9. Viagens tranquilas. Check-in online ou check-in no aeroporto? Olá, Ana. Quando viajar, precisamos de fazer o check-in online ou podemos fazê-lo no aeroporto? Olá, John. Na maioria dos casos, tem a opção de fazer o check-in online ou no aeroporto. Depende da sua preferência e das políticas da companhia aérea. Já experimentou o check-in online antes? Ainda não tentei o check-in online. É uma opção conveniente ou devo continuar a fazer o check-in no aeroporto? O check-in online pode ser bastante conveniente. Permite-lhe poupar tempo evitando longas filas no aeroporto. Normalmente, pode fazer o check-in dentro de 24 horas antes do seu voo.
Isso soa apelativo. Em vez disso, existem vantagens específicas no check-in no aeroporto? O check-in no aeroporto pode ser benéfico se tiver pedidos especiais ou precisar de assistência com a seleção de lugares. Os funcionários da companhia aérea podem responder a quaisquer preocupações que possa ter pessoalmente. Entendo. Portanto, se tem alguma necessidade ou preferência específica, é melhor fazer o check-in no aeroporto. Caso contrário, o check-in online deve funcionar bem. Exatamente. O check-in online é geralmente adequado para a maioria dos viajantes, especialmente aqueles com apenas bagagem de mão. Proporciona uma experiência sem complicações. É bom saber disso. Normalmente prefiro viajar com pouca bagagem de mão. Vou experimentar o check-in online para a minha próxima viagem. Alguma dica para um processo de check-in online tranquilo? Certifique-se de ter os seus documentos de viagem e detalhes do passaporte prontamente disponíveis. Verifique novamente o site ou aplicativo móvel da companhia aérea para obter instruções específicas e qualquer informação necessária. É essencial dispor de todos os documentos e informações necessários. Vou certificar-me de estar preparado. Obrigado pelo conselho. De nada. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se também de verificar a franquia de bagagem e quaisquer restrições antes de concluir o processo de check-in online. Franquia de bagagem e restrições devidamente anotadas. Vou estar atento a isso também. Aqui está para facilitar as viagens, seja no check-in online ou no aeroporto. Lição 10. Partilhar a torta, dividindo lucros e despesas. Olá, Ana. Ao iniciar um negócio em conjunto, outro ponto crucial é a divisão de lucros e despesas. Como devemos abordar isso? Olá, John. Dividir lucros e despesas numa parceria de negócio requer uma consideração cuidadosa e uma comunicação aberta. Já pensou em alguma abordagem específica? Penso que uma abordagem justa e transparente é fundamental. Uma opção poderia ser dividir lucros e despesas com base na percentagem do investimento de cada parceiro. O que é que achas? Essa é uma abordagem comum, conhecida como partilha proporcional. Garante que cada parceiro receba uma parte dos lucros e é responsável por uma parcela correspondente das despesas. No entanto, existem outros métodos. Quais são alguns métodos alternativos para dividir lucros e despesas? Outro método é a abordagem da igualdade de partilha, onde os parceiros dividem lucros e despesas igualmente, independentemente dos seus investimentos individuais. Isso pode promover um sentido de igualdade e colaboração. A partilha igualitária parece apelativa, especialmente se ambos os parceiros contribuem igualmente em termos de esforço e tempo. Existem outros métodos que devemos considerar? Sim, existe também a abordagem baseada no desempenho. Neste método, os lucros e despesas são divididos com base na contribuição individual de cada parceiro para o sucesso do negócio. Premia aqueles que trazem um valor excepcional. É uma abordagem interessante. Incentiva os parceiros a ir mais longe e recompensa os seus esforços em conformidade. Como é que devemos decidir qual é o melhor método para a nossa parceria? É crucial ter uma discussão aberta e honesta com o seu parceiro. Considere as expectativas uns dos outros, os montantes de investimento e os objetivos gerais do negócio. Encontrar um método que se alinhe com os seus valores e objetivos é fundamental.
A comunicação e o alinhamento são definitivamente importantes. Deveríamos ter uma conversa aprofundada para garantir que todos estejam em sintonia. Obrigado pela orientação. Aula 11. Jet Setting para negócios, Londres e Paris. Olá, Ana. Vou voar de Londres para Paris na próxima semana para uma viagem de negócios. Alguma dica ou recomendação para viajar entre estas duas cidades? Olá, John. Que empolgante! Viajar entre Londres e Paris pode ser muito fácil. Já considerou as diferentes opções de transporte disponíveis? Ouvi falar do comboio Eurostar que liga as duas cidades. É uma escolha conveniente? Absolutamente. O Eurostar é um meio de transporte popular e eficiente. Proporciona uma viagem perfeita de Londres a Paris, com um mínimo de tempo de viagem e a vantagem adicional de evitar aborrecidas no aeroporto. Isso soa muito bem. E quanto aos voos? Existem voos diretos entre Londres e Paris? Sim, várias companhias aéreas oferecem voos diretos entre Londres e Paris. É uma opção rápida e conveniente, especialmente se tiver pouco tempo. Apenas certifique-se de verificar os horários dos voos e comparar os preços. Vou definitivamente considerar as duas opções. Agora, no que diz respeito ao transporte dentro das cidades, existem modos de transporte específicos que recomenda. Em Londres, o metro, também conhecido como o metro, é uma forma eficiente de se deslocar. Abrange a maior parte das zonas da cidade. Em Paris, o metro é uma opção semelhante, com uma extensa rede que liga vários bairros. Vou ter isso em mente. Que tal ir dos aeroportos aos centros das cidades? Em Londres, pode usar o Heathrow Express ou o Gatwick Express, dependendo do aeroporto para o qual está a voar. Em Paris, o comboio RR ou os serviços de transporte para o aeroporto podem levá-lo ao centro da cidade. É bom saber. Vou verificar as opções de transporte do aeroporto para ambas as cidades. Alguma recomendação de lugares para visitar ou coisas para fazer durante o meu tempo livre? Em Londres, pode explorar marcos emblemáticos como a Torre de Londres, o Palácio de Buckingham e o Museu Britânico. Em Paris, não perca a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame. São sugestões fantásticas. Vou tentar arranjar tempo para visitar algumas dessas atrações. Obrigado por toda a informação útil. Lição 12. O enigma dos custos. Chegar a um acordo justo. Olá, Ana. Vamos discutir as implicações de custos e chegar a um acordo justo sobre esse assunto. Como é que sugere que abordemos isto? Olá, John. Quando se trata de custos, a transparência e a comunicação aberta são fundamentais. Creio que deveríamos começar por delinear todas as despesas envolvidas. Fizeste uma lista? Absolutamente. Compilei uma lista detalhada de todas as despesas que antecipamos, incluindo suprimentos, marketing e custos operacionais. É importante ter uma compreensão clara do que estamos a lidar. Isso é ótimo. Agora, vamos falar sobre como podemos dividir esses custos. Uma abordagem poderia ser dividi-las igualmente entre nós. Qual é a sua opinião sobre isso? Repartir os custos igualmente parece justo, especialmente se ambos temos uma participação igual no negócio. No entanto, considerou algum método alternativo?
Sim, outra abordagem poderia ser dividir os custos proporcionalmente com base no investimento de cada parceiro. Isso garante que cada parceiro contribui de acordo com o seu compromisso financeiro. Esse é um ponto válido. Dá uma sensação de equilíbrio e equidade. E as despesas em curso? Como devemos lidar com isso? Para as despesas em curso, poderíamos estabelecer um orçamento e contribuir com uma percentagem pré-determinada dos nossos lucros para as cobrir. Desta forma, partilhamos a responsabilidade financeira ao mesmo tempo que consideramos a rentabilidade do negócio. Isso soa como uma abordagem prática. Alinha os custos com o desempenho do negócio. Há outros fatores que deveríamos considerar para chegar a um acordo justo? Absolutamente. É importante considerar também o valor das contribuições não monetárias, como o tempo e a experiência. Devemos reconhecer e levar em consideração as diferentes formas como contribuímos para o sucesso do negócio. Concordo plenamente. As contribuições não monetárias têm um valor significativo e devem ser reconhecidas. Vamos certificar-nos de que as contabilizamos no nosso acordo. Obrigado por ter trazido isso até esta questão. De nada. É crucial ter um acordo abrangente e inclusivo que tenha em conta todos os aspectos. Isso garantirá uma parceria justa e harmoniosa. Com efeito, um acordo completo é essencial para uma parceria bem-sucedida. Agradeço a sua contribuição. Vamos trabalhar juntos para finalizar o acordo de custos e avançar com os nossos planos de negócio. Absolutamente. Estou confiante de que podemos chegar a um acordo que beneficie nós dois. Uma parceria próspera e rentável. Felicitações a isso! Juntos, vamos navegar pelo enigma dos custos e construir um negócio próspero. Lição 13. Escolhas frutuosas, explorando os seus frutos preferidos. Olá, Ana. Estou curioso. Que frutas costuma comprar? Procuro incorporar mais variedade na minha dieta. Olá! Fico feliz que esteja interessado em adicionar mais frutas à sua dieta. Algumas das minhas frutas mais procuradas incluem maçãs, bananas e morangos. São versáteis e prontamente disponíveis. E quanto a si? As maçãs e as bananas também estão definitivamente na minha lista. Também gosto de laranjas e uvas. Acho refrescantes e fáceis de comer. Alguma outra fruta que recomendar? Absolutamente. Os ananases e as mangas são deliciosas frutas tropicais que trazem uma explosão de sabor. As melancias são ótimas durante o verão e os mirtilos estão repletos de antioxidantes. Vale a pena experimentá-los. São aliciantes. Vou ter a certeza de pegar alguns ananases e mangas da próxima vez. Tem alguma dica para selecionar frutas maduras e frescas? Na hora de escolher frutas, procure cores vibrantes e uma textura firme. Por exemplo, as bananas maduras têm uma casca amarela sem manchas verdes. Com bagas, certifique-se de que são rechonchudas e não pastosas. Confie nos seus sentidos. Isso é um conselho útil. Vou ficar atento a essas características. Que tal comprar frutas na época? É algo que prioriza? Absolutamente, comprar frutas na estação garante ótimo sabor e acessibilidade. Também é mais sustentável, uma vez que são cultivadas localmente. Os mercados de agricultores são ótimos para encontrar frutas da época. Já alguma vez experimentou?
Não tenho explorado muito os mercados de agricultores, mas parece uma ótima maneira de descobrir produtos frescos e sazonais. Vou definitivamente verificá-los. Alguma fruta em particular que eu deveria procurar lá? Os mercados de agricultores têm muitas vezes uma grande variedade de frutas. Fique atento a descobertas únicas, como maçãs tradicionais, bagas especiais ou frutas exóticas. É uma oportunidade de descobrir algo novo e apoiar os produtores locais. Isso soa excitante. Estou ansioso para explorar os mercados dos agricultores e experimentar diferentes frutas. Obrigado por partilhar as suas ideias. Lição 14. Viagem a solo. O poder do planeamento. Olá, Ana. Estou a pensar em embarcar na minha primeira aventura de viagem a solo. Tem alguma dica para se manter organizado e ter um plano de backup? Olá, John. Isso é emocionante. Quando se trata de viagens a solo, manter-se organizado é crucial. Comece por criar um itinerário detalhado e manter à mão documentos importantes. Já pensou em usar uma app de viagens? Não pensei em usar uma aplicação de viagens, mas parece uma ferramenta útil. Qual é a sua recomendação? Uma aplicação de viagens popular é a TripIT. Permite-lhe organizar todos os detalhes da sua viagem num só lugar, incluindo voos, alojamentos e atividades. Também pode enviar-lhe atualizações e lembretes em tempo real. Isso soa conveniente. Vou definitivamente procurar o TripIT para organizar os meus planos de viagem. Que tal ter um plano de backup? Como é que aborda isso? É sempre uma boa ideia ter um plano de backup. Pesquisar rotas alternativas, opções de transporte e alojamentos próximos. Desta forma, se ocorrerem alterações inesperadas, estará preparado. Isso faz sentido. A flexibilidade é fundamental. Vou certificar-me de ter opções alternativas em mente. E quanto à segurança? Alguma dica para viajantes individuais nesse sentido? A segurança é primordial. Partilhe o seu itinerário com um amigo ou familiar de confiança. Fique atento, especialmente em áreas lotadas, e tenha cuidado com os seus pertences. É sempre melhor prevenir do que remediar. Absolutamente, a segurança nunca deve ser comprometida. Vou informar alguém dos meus planos de viagem e permanecer cauteloso ao longo da minha viagem. Existem outras dicas organizacionais que possa partilhar? Sim, considere fazer cópias digitais de documentos importantes como passaporte, seguro e reservas de viagem. Armazene-os com segurança no armazenamento na nuvem ou envie-os por correio eletrónico para si próprio. Pode ser um salva-vidas em caso de perda ou roubo. Isso é uma ótima sugestão. Vou certificar-me de ter cópias digitais dos meus documentos essenciais. Proporciona uma camada extra de segurança. Obrigado por todas estas dicas valiosas. Lição 15. Línguas globais, línguas mais faladas. Olá, Ana. Estou curioso. Quais as línguas que acha que são as mais faladas no mundo? Acho fascinante aprender sobre as diferentes línguas e o seu alcance. Olá! Essa é uma grande pergunta. As 5 línguas mais faladas no mundo são o chinês mandarim, o espanhol, o inglês, o hindi e o árabe. Tem um número significativo de oradores a nível mundial. Chinês mandarim, espanhol, inglês, hindi e árabe. São, de facto, línguas diversas. Estou familiarizado com o inglês, mas adoraria explorar os outros também.
Já estudou algum deles? Estudei espanhol e um pouco de árabe. O espanhol é amplamente falado em muitos países, tornando-o útil para viagens e imersão cultural. O árabe tem a sua própria beleza única e é falado em todo o Médio Oriente. Isso é impressionante. Concordo, aprender uma língua abre portas a novas culturas e experiências. Vou considerar explorar o espanhol e o árabe no futuro. Existem factos interessantes sobre estas línguas? Absolutamente. O mandarim é a língua mais falada no mundo, com mais de 1.000 milhões de falantes. O inglês é muitas vezes chamado a língua global dos negócios e é amplamente utilizado na comunicação internacional. O mandarim, sendo a língua mais falada, é verdadeiramente notável. E o estatuto do inglês como língua global é inegável. E quanto ao espanhol, hindi e árabe? Alguns aspectos intrigantes? O espanhol é a segunda língua mais falada globalmente e tem o segundo maior número de falantes nativos. O hindi é uma das línguas oficiais da Índia e tem significado cultural. O árabe tem uma história rica e é a língua litúrgica do Islão. Uau! Há tanto para aprender sobre o significado e a influência de cada língua. Estou motivado a mergulhar mais fundo nas suas culturas. Existem recursos ou aplicações de aprendizagem de línguas que recomendar? O Duolingo é uma aplicação popular de aprendizagem de línguas que oferece cursos em todas estas línguas. É fácil de usar e fornece aulas interativas para o ajudar a começar. É uma ótima maneira de começar a sua jornada de aprendizagem de línguas. O Duolingo parece uma ferramenta fantástica. Vou definitivamente experimentar. Obrigado por partilhar toda esta informação valiosa. É realmente fascinante. Lição 16. Sucesso no networking, tendo o máximo partido dos eventos. Olá Ana, vou a um evento de networking na próxima semana e quero que valha a pena. Alguma dica sobre como abordar esses eventos e fazer conexões significativas? Olá, John. Eventos de networking podem ser oportunidades valiosas. Em primeiro lugar, estabelecer metas claras para o evento. Que tipo de ligações pretende fazer? Existem setores ou profissionais específicos com os quais deseja se envolver? Isso é um bom ponto. Vou definir os meus objetivos e público-alvo de antemão. Alguma sugestão de como iniciar conversas e causar uma boa impressão? Comece por apresentar-se com confiança e um sorriso amigável. Faça perguntas abertas para mostrar interesse genuíno na outra pessoa. A escuta ativa é fundamental. Ajuda a construir relações e permite conversas significativas. Vou ter isso em mente. A escuta ativa e a demonstração de interesse genuíno são essenciais para estabelecer conexões. Como é que se faz o acompanhamento após um evento de networking para manter essas ligações? O acompanhamento é crucial. Dentro de um dia ou dois, envie e-mails personalizados ou mensagens do LinkedIn para expressar o seu apreço pela conversa. Mencione algo específico que discutiu para reanimar a memória deles. Isso é uma dica valiosa. Acompanhamentos personalizados mostram que esteve atento durante o evento. E quanto à troca de cartões de visita? Ainda é relevante nesta era digital? Absolutamente, os cartões de visita continuam a ser relevantes. Eles fornecem um lembrete tangível da sua interação.
Certifique-se de que os seus cartões são profissionais e incluem informações de contacto essenciais e quaisquer manipuladores de redes sociais relevantes. É bom saber que os cartões de visita continuam a ter valor. Vou certificar-me de tê-los prontos. Há alguma dica de etiqueta de eventos de networking que eu deva conhecer? Sim, existem algumas dicas de etiqueta a ter em mente. Vista-se profissionalmente, esteja atento ao espaço pessoal e evite monopolizar conversas. Lembre-se de seguir todas as diretrizes específicas do evento e respeitar o tempo dos outros. Vestir-se profissionalmente e respeitar os limites dos outros são aspectos importantes a recordar. Vou certificar-me de estar atento a isso. Obrigado por partilhar estas informações valiosas. Lição 17. Segredos salgados. Partilhar receitas de sopa. Olá, Ana. Experimentei a sua sopa e o sabor é fantástico. Como é que o faz? Adorava aprender a tua receita. Olá, John. Fico feliz que tenha gostado. É uma receita simples. Comece por refogar cebolas e alho no azeite, depois acrescente legumes em cubos como cenoura, aipo e batata. Deixei-os cozinhar uns minutos. Isso soa delicioso. Refogar a cebola e o alho deve adicionar um sabor maravilhoso. Qual é o próximo passo? Depois de os legumes cozinharem ligeiramente, coloque o caldo de legumes ou galinha e leve para ferver. Depois, reduza o lume e deixe ferver até os legumes ficarem macios. A fervura da sopa permite que os sabores se desenvolvam bem. E o tempero? Acrescenta ervas ou especiarias? Sim, gosto de acrescentar uma folha de louro, um pouco de tomilho e uma pitada de pimenta do reino para temperar. Dá à sopa um sabor subtil mas delicioso. Também ajusto o sal de acordo com a minha preferência. A combinação de folha de louro, tomilho e pimenta preta soa maravilhosa. Deve realçar o sabor geral da sopa. Acrescenta mais alguma coisa? No final, costumo adicionar um pouco de salsa fresca picada para um toque fresco e vibrante. Acrescenta um toque de cor e um toque de frescura à sopa. A adição de salsa fresca adiciona um apelo visual encantador e frescor ao prato. Deve torná-lo ainda mais apetitoso. Alguma etapa final antes de servir? Quando a sopa estiver pronta, retirei a folha de louro, enfeite com mais salsa se desejar e sirvo quente com um pouco de pão crocante ao lado. Isso soa como uma refeição reconfortante e satisfatória. Mal posso esperar para tentar fazer isso sozinho. Obrigado por partilhar a sua receita. Aula 18. Clareza do projeto. Compreensão dos objetivos. Olá, Ana. Já revisou os objetivos do projeto? Eu tenho. Temos clareza sobre os objetivos que temos de alcançar? Olá, John. Sim, examinei minuciosamente os objetivos do projeto. Os objetivos estão bem definidos e alinham-se com a visão global. Creio que temos uma compreensão clara. É ótimo ouvir isso. A clareza quanto aos objetivos do projeto é crucial para um resultado bem-sucedido. Notou alguns marcos ou prazos específicos? Absolutamente. Encontrei vários marcos e prazos mencionados na documentação do projeto. Ajuda-nos a acompanhar o progresso e garante a conclusão atempada das principais tarefas.
Excelente. Marcos e prazos claros fornecem o roteiro para o nosso trabalho. Já se deparou com algum constrangimento orçamental ou limitações de recursos? Sim, a documentação do projeto destaca restrições orçamentais e limitações de recursos. É importante estar atento a estes fatores ao planear e executar as nossas tarefas. Estar atento às limitações orçamentais e de recursos é essencial para uma gestão eficaz do projeto. Encontrou alguma informação sobre as principais partes interessadas envolvidas? Sim, a documentação do projeto identifica as principais partes interessadas. Inclui os seus papéis, responsabilidades e o seu nível de envolvimento nos processos de tomada de decisão. Compreender as principais partes interessadas e os seus papéis é crucial para uma comunicação e colaboração eficazes. Se deparou com algum risco ou potencial desafio? Sim, a documentação do projeto descreve riscos e desafios potenciais. Ajuda-nos a preparar planos de contingência e estratégias de mitigação para garantir um progresso suave. Identificar e abordar potenciais riscos e desafios é vital para o sucesso do projeto. Encontrou alguma informação sobre os resultados ou entregas desejados do projeto? Absolutamente. A documentação do projeto define claramente os resultados desejados e entregas. Proporciona uma visão clara daquilo que temos de alcançar até ao fim. Ter uma compreensão clara dos resultados desejados e resultados nos ajuda a manter o foco e a trabalhar para um objetivo comum. Encontrou alguma informação sobre o cronograma do projeto? Sim, a documentação do projeto inclui um cronograma que descreve a duração prevista para cada fase e a duração geral do projeto. Ter um cronograma de projeto bem definido ajuda-nos a gerir o nosso tempo de forma eficaz e garante a conclusão atempada. Descobriu mais alguma coisa durante a sua revisão? Para além dos aspectos mencionados, também encontrei pormenores sobre o âmbito do projeto, as expectativas das partes interessadas e os canais de comunicação a utilizar. Compreender o escopo do projeto, gerir as expectativas das partes interessadas e utilizar canais de comunicação adequados são essenciais para o sucesso do projeto. Obrigado por partilhar as suas descobertas. Lição 19. Navegando no bairro, encontrando a clínica. Olá, Ana. Sabe a que distância é a clínica daqui? Preciso de ver um médico e não estou familiarizado com a área. Olá, John. A clínica fica a poucos quarteirões daqui. Fica a uma curta distância. Queres que eu te dê instruções? Isso seria útil. Agradeço a sua ajuda. Como é que vou lá chegar? Há algum ponto de referência que eu deva observar? Claro. A partir daqui, tem de seguir em frente por esta rua por 2 quarteirões. Depois, vira à direita no cruzamento. A clínica estará do seu lado esquerdo. Esteja atento a uma grande placa vermelha com o nome da clínica. Entendi. Em frente por 2 quarteirões, vira à direita no cruzamento e vou encontrar a clínica à esquerda com um grande sinal vermelho. É fácil de detectar? Sim, a clínica é bastante visível com o seu distintivo sinal vermelho. Se acontecer de sentir falta, pode perguntar a alguém por perto e eles poderão guiá-lo. É bom saber disso. É sempre útil ter locais que possam fornecer instruções. A clínica também está aberta aos fins de semana?
Sim, a clínica está aberta aos fins de semana. Tem horas ligeiramente reduzidas, mas deverá poder consultar um médico. É melhor ligar com antecedência e verificar a sua disponibilidade. Farei questão de ligar com antecedência. Obrigado por me ter informado. Existem opções de transportes públicos para chegar à clínica? Sim, há uma paragem de autocarro a apenas um quarteirão daqui. Pode pegar o autocarro número 15 e ele vai deixá-lo mesmo em frente à clínica. Isso é conveniente. Apanhar o autocarro seria uma boa opção. Há algum parque de estacionamento perto da clínica se eu decidir conduzir? Sim, há um parque de estacionamento adjacente ao edifício da clínica. É um parque de estacionamento pago, mas é bastante espaçoso, por isso deve conseguir encontrar um lugar facilmente. Isso é reconfortante. Ter um parque de estacionamento nas proximidades torna-o conveniente para quem prefere conduzir. Há mais alguma coisa que eu deva saber antes de ir para a clínica? Apenas certifique-se de trazer a sua identificação e quaisquer documentos médicos relevantes ou informações de seguro. Vai agilizar o processo de registro na clínica. Vou certificar-me de reunir todos os documentos necessários. Obrigado pelo lembrete. Agradeço a sua ajuda para encontrar a clínica. De nada. Fico feliz em poder ajudar-te. Espero que se sintam melhor em breve. Se tiver outras perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. Eu vou. Obrigado mais uma vez pela sua orientação e apoio. É reconfortante ter alguém familiarizado com a área. Cuida! Aula 20, Company Fit, Motivações e Aspirações. Olá, Ana. Estou curioso. Por que é que quer trabalhar para a nossa empresa? Ouvi coisas boas sobre isso, mas gostaria de saber a vossa perspectiva. Olá, John. Bem, fiz algumas pesquisas e a abordagem inovadora e o compromisso da sua empresa com a sustentabilidade realmente ressoam comigo. Procuro um local de trabalho que se alinhe com os meus valores. Isso é interessante. Encontrar uma empresa que se alinhe com os nossos valores é crucial para a satisfação a longo prazo. Existem projetos ou iniciativas específicas que lhe chamaram a atenção? Absolutamente. Fiquei particularmente atraído pelo recente projeto da empresa sobre energias renováveis. Sou apaixonado pela conservação ambiental e fazer parte dessas iniciativas seria gratificante. É ótimo ouvir isso. Trabalhar em projetos alinhados com as nossas paixões pode trazer um sentido de propósito às nossas carreiras. Já considerou também a cultura da empresa? Sim, ouvi dizer que a sua empresa promove uma cultura colaborativa e inclusiva. Acredito no poder do trabalho em equipa e na diversidade, e acho que prosperaria num ambiente como este. A colaboração e a inclusão são, de facto, aspectos importantes de uma cultura de trabalho saudável. Contribuem para uma atmosfera positiva e solidária. Há algo específico sobre a reputação da empresa que o atraiu? Bem, a sua empresa tem a reputação de ser líder na indústria. Admiro o nível de especialização e o impacto que causam no mercado. Aderir a uma organização conceituada como esta seria uma experiência valiosa. Fazer parte de uma empresa respeitada e influente pode proporcionar enormes oportunidades de crescimento. Já pensou em como este papel se alinha com as suas aspirações de carreira? Sim, o papel parece oferecer uma mistura perfeita de desafio e crescimento.
Alinha com o meu objetivo de longo prazo de me tornar um gestor de projetos, permitindo-me desenvolver as minhas competências e contribuir para projetos significativos. Isso é fantástico. Encontrar um papel que se alinhe com as nossas aspirações de carreira nos coloca num caminho gratificante. Já teve alguma interação com funcionários atuais ou antigos da empresa? Sim, tive a oportunidade de me conectar com alguns funcionários através de redes profissionais. Falaram muito da cultura de apoio da empresa e das oportunidades de desenvolvimento profissional. É sempre valioso reunir insights de funcionários atuais ou antigos. As suas experiências podem dar-nos uma compreensão mais profunda do que é trabalhar dentro da organização. Já considerou as perspectivas futuras e o potencial de crescimento da empresa? Absolutamente. Pesquisei a posição de mercado da empresa e as projeções de crescimento. O potencial de expansão e as oportunidades empolgantes que se avizinham tornam-no um local atraente para fazer crescer a minha carreira. Avaliar as perspectivas futuras da empresa é uma jogada sábia. É importante aderir a uma organização que tenha uma perspectiva promissora. Há mais alguma coisa que influenciou a sua decisão de aproveitar esta oportunidade? Mais uma coisa. O compromisso da empresa com o desenvolvimento dos colaboradores e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal realmente me destacou. Acredito na manutenção de uma harmonia saudável entre o trabalho e a vida pessoal, e é encorajador ver esse valor refletido aqui. Priorizar o desenvolvimento dos colaboradores e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é essencial para a criação de um ambiente de trabalho positivo. É ótimo que a empresa partilhe esses valores. Obrigado por partilhar as suas motivações. Lição 21. Encontrar presentes especiais. Uma aventura de compras. Olá, Ana. Que tal encontrarmos alguns presentes especiais para os nossos entes queridos hoje? É sempre bom surpreendê-los com algo único. Olá, John. Isso soa como uma boa ideia. Adoro comprar presentes especiais. Onde devemos começar a nossa aventura de compras? Bem, que tal começarmos no mercado de artesanato local? Tem uma grande variedade de artigos artesanais e únicos que seriam presentes perfeitos. É uma sugestão fantástica. Gostava de apoiar artistas locais e as suas criações têm muitas vezes um toque pessoal. Que tipo de prenda procura? Estou a pensar em arranjar uma joalheria personalizada para a minha irmã. Adoro acessórios únicos. E tu? Alguma ideia específica para os seus entes queridos? Estou a considerar um álbum de fotos personalizado para os meus pais. Eles guardam memórias e acho que uma coleção atenciosa de fotografias seria um presente sincero. É uma bela ideia. Presentes personalizados fazem uma impressão duradoura. Vamos explorar o mercado e ver o que nos chama a atenção? Absolutamente. Vamos tomar o nosso tempo e navegar pelas barracas. Podemos descobrir algumas joias escondidas ao longo do caminho. Tem alguma tenda em mente? Ouvi coisas boas sobre a tenda de joias perto da entrada. Têm designs únicos e podem até personalizar peças de acordo com as suas preferências. Isso soa promissor. Vamos lá primeiro e ver se eles têm algo que combina com o estilo da sua irmã. Estou entusiasmado em ver o que oferecem. Excelente. Tenho a certeza de que encontraremos algo especial lá. Depois de terminarmos, podemos passar para a secção com artesanato artesanal. Eles também costumam ter itens personalizados.
É um grande plano. O artesanato tem um certo charme. Tenho a certeza de que encontraremos algo perfeito para os meus pais nessa secção. Vamos explorar cada tenda e tomar o nosso tempo. Não se trata apenas de encontrar o presente certo, mas também de desfrutar da experiência geral de descobrir itens únicos. Concordo plenamente. Comprar presentes deve ser uma experiência agradável. Também podemos pedir recomendações aos fornecedores e ouvir histórias por trás das suas criações. Absolutamente. O envolvimento com os vendedores adiciona um toque pessoal aos presentes que escolhemos. É fascinante aprender sobre a inspiração por trás de cada peça. É como desembrulhar uma história junto com o presente. Acho esse aspecto verdadeiramente especial. Além disso, os fornecedores podem fornecer informações sobre como cuidar dos itens. Isso é um bom ponto. Saber cuidar dos presentes garante a sua longevidade. É sempre útil ter essas dicas dos próprios especialistas. Definitivamente. Queremos que as dádivas sejam apreciadas durante muito tempo. Vamos ter a certeza de perguntar sobre quaisquer instruções de cuidados especiais enquanto exploramos o mercado. Parece um plano. Vamos embarcar nesta aventura de compras e encontrar aqueles presentes especiais que vão trazer alegria aos nossos entes queridos. Mal posso esperar para ver as suas reações. Lição 22. Explorando as preferências do carro, tamanho e popularidade. Olá, Ana. Já reparou como os carros de tamanho médio são bastante populares aqui? Estou curioso sobre as preferências das pessoas quando se trata de tamanhos de carros. Olá, John. Sim, é interessante ver a popularidade dos carros de médio porte. Pergunto-me quais são os fatores que contribuem para o seu apelo. Tem alguma opinião sobre isto? Bem, acho que os carros de médio porte encontram um equilíbrio entre funcionalidade e manobrabilidade. Oferecem espaço suficiente para passageiros e carga sem serem demasiado volumosos. Isso faz sentido. Os carros de médio porte são versáteis e podem acomodar diferentes necessidades. São adequados tanto para a condução urbana como para viagens mais longas. Exatamente. Proporcionam uma experiência de condução confortável ao mesmo tempo que são práticos para o uso diário. Já alguma vez pensou em adquirir um carro de tamanho médio? Eu tenho. Aprecio a conveniência e a flexibilidade que os carros médios oferecem. Parecem uma boa opção para o meu estilo de vida. E tu? Também tenho pensado nisso. A ideia de ter um carro suficientemente espaçoso para as minhas necessidades, mas não demasiado grande para navegar pelo tráfego, é apelativa. É importante encontrar um carro que se adapte às nossas preferências e requisitos individuais. Já procurou algum modelo ou marca específica? Tenho pesquisado algumas opções. Sinto-me atraído por alguns modelos de tamanho médio de marcas conceituadas conhecidas pelas suas características de fiabilidade e segurança. Investigar diferentes modelos e marcas é uma abordagem inteligente. Ajuda-nos a tomar uma decisão informada e a encontrar um carro que corresponda às nossas expectativas. Absolutamente. É crucial considerar fatores como eficiência de combustível, custos de manutenção e recursos disponíveis ao selecionar um carro. Quais características são importantes para si? As características de segurança são uma prioridade para mim. Valorizo sistemas avançados de assistência ao condutor e tecnologias que reforcem a segurança geral na estrada. A
A segurança é, sem dúvida, uma das principais preocupações. É reconfortante ter essas funcionalidades que ajudam a prevenir acidentes e a proteger tanto o condutor como os passageiros. Absolutamente. Devemos também considerar fatores como o conforto, a integração tecnológica e a experiência geral de condução. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo. Isso é um bom ponto. A experiência de condução desempenha um papel significativo na nossa satisfação com o carro. Vale a pena testar modelos diferentes para avaliar isso. Concordo. O test driving permite-nos experimentar em primeira mão como o carro se comporta, a sua capacidade de resposta e conforto geral. É um passo crucial no processo de tomada de decisão. Depois de reunirmos toda a informação necessária e testarmos algumas opções, podemos restringir as nossas escolhas e tomar uma decisão bem informada. Aula 23. Assessoria financeira. Consultar um profissional. Olá, Ana. Já pensou em consultar um consultor financeiro? Podem fornecer orientações valiosas para gerir as nossas finanças. Olá, John. Sim, já pensei nisso. Um consultor financeiro pode ajudar-nos a tomar decisões informadas e a criar um plano financeiro sólido. Já consultou alguma? Não, mas tenho pensado em procurar os seus conhecimentos. É crucial que um profissional avalie a nossa situação financeira e ofereça aconselhamento personalizado. Absolutamente. Os consultores financeiros podem fornecer insights sobre oportunidades de investimento, planejamento de aposentadoria e estratégias para atingir nossos objetivos financeiros. É exatamente isso que procuro. Quero garantir que aproveito ao máximo os meus recursos e a garantir um futuro financeiro estável. É uma decisão sábia. Um consultor financeiro pode ajudar-nos a avaliar a nossa tolerância ao risco, diversificar os nossos investimentos e navegar em potenciais armadilhas financeiras. Concordo plenamente. A sua experiência pode salvar-nos de cometer erros dispendiosos e otimizar as nossas decisões financeiras. Tem alguma recomendação para encontrar um consultor de confiança? A investigação é essencial. Podemos começar por pedir recomendações a amigos ou familiares que tiveram experiências positivas com consultores financeiros. Isso é uma boa ideia. As referências pessoais podem dar-nos uma sensação de confiança e confiança nas capacidades do orientador. Também podemos ler avaliações online e verificar as suas credenciais. Absolutamente. É importante garantir que o consultor que escolhemos está qualificado e registado nas entidades reguladoras competentes. Depois de restringirmos as nossas opções, podemos agendar consultas iniciais com alguns consultores para discutir os nossos objetivos financeiros e avaliar a sua compatibilidade com as nossas necessidades. Isso é um passo crucial. Uma reunião presencial permite aferir o estilo de comunicação, o profissionalismo e o nível de compreensão do orientador. Durante a consulta, podemos também perguntar sobre a sua estrutura de taxas e como são compensados. Também é importante ter clareza neste aspecto. Definitivamente. A transparência em matéria de taxas e potenciais conflitos de interesse é essencial. Queremos trabalhar com um assessor cujos interesses estejam alinhados com os nossos. Assim que encontrarmos o consultor financeiro certo, podemos colaborar com eles para criar um plano financeiro abrangente que aborde os nossos objetivos de curto e longo prazo. Esse é o objetivo final.
Um plano financeiro sólido fornecer-nos-á um roteiro para alcançar a estabilidade financeira, o crescimento e a paz de espírito. Estou entusiasmado por dar este passo. Consultar um consultor financeiro vai dar-nos confiança nas nossas decisões financeiras e ajudar-nos a maximizar o nosso potencial financeiro. É um investimento significativo no nosso futuro. Vamos tomar as medidas necessárias para encontrar um conselheiro de confiança que possa guiar-nos para o sucesso financeiro. Obrigado. Desejo-lhe boa sorte na sua procura de um consultor financeiro de confiança. Vamos assumir o controle do nosso bem-estar financeiro juntos.